É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habilitado o nosso mundo do penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá a todos, bem-vindo ao podcast Processo Penal Ragnarok, seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti, eu queria mais uma vez agradecer todos que estão nos ouvindo, ao feedback que as pessoas têm nos dado, as sugestões de novos programas. Uma saudação botafoguense, apesar de ontem o Botafogo ter perdido depois de uma sequência inabalável de vitórias na segunda divisão. Estamos ainda ali no G4, rumo de volta à elite do futebol brasileiro. Vou passar a palavra ao meu querido amigo BD. Se vocês estiverem escutando algum barulhinho, é porque o BD está tomando um todinho bem interessante aqui do meu lado, né, BD? Faz parte. Olá a todos, tudo bem? Américo BD falando. Pelo menos o Paysandu já está classificado para o G4 da Série C, é um bom começo, né? Para poder passar pela B, porque te passa pela B que é o nosso lugar, sabe? Natural é a elite, a Série A, o Libertadores, talvez até Champion no futuro. Importante que o time está se reencontrando finalmente com as vitórias. Eu lancei um desafio que o Botafogo vai ser campeão da Série B, vai ganhar a Tríplice Coroa em 2022 e a Libertadores em 2023. Eu deixo aqui registrado a minha intenção aí para os próximos anos do meu time. Agradeço também, como fiz na última vez, o acesso que estamos tendo aqui no nosso podcast em diversos países, ou seja, estamos ultrapassando a fronteira do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Não só estamos sendo ouvidos, BD, no Brasil, ainda não estamos sendo ouvidos em javanês, mas chegaremos lá. Mas eu agradeço a todos que estão curtindo aí essa audiência fora do nosso querido Brasil. É bem gratificante ter essa informação de que outros países também estão escutando o podcast Processo Penal Ragnarok. E só lembrar o nosso e-mail para qualquer dúvida que queira ou sugestões, processopenalragnarok@gmail.com. Vou também fazer uma divulgação aqui das nossas redes sociais, né, BD? A gente às vezes trata muito ali de temas, comentários de julgados. Evidentemente, alguma bobagem também a gente publica ali para poder fomentar um pouquinho a alegria do Instagram e do Twitter. Mas quem quiser me seguir, fica convidado, é Guasti_André, tanto no Twitter quanto no Instagram. O perfil em ambas as redes sociais são abertos. Fiquem à vontade, estão todos convidados. No meu caso é BD Júnior, né? BD Júnior, BED, Júnior por extenso. Fiquem também à vontade. No Instagram e no Twitter, igual. No Instagram e no Twitter. O Twitter eu sou, assim, mais raro do que... Já te aconselhei a escrever lá. É verdade. Lá é importante porque há uma democratização maior dos debates. De vez em quando algumas discussões, mas é bem interessante. Vale a pena. Pessoal, tema de hoje, para que a gente já não perca tempo, o tema central do podcast Processo Penal Ragnarok é estándares de prova. É um tema que está bastante em voga atualmente, nós temos assim bastante discussão, toda essa discussão de matéria probatória ela é bastante excitante e o tema de estandarte probatório hoje ganha uma relevância muito grande no processo penal e a gente vai tratar um pouco com vocês sobre estandarte probatório. E eu vou passar a palavra ao BD, mas antes eu vou contar uma história de que sempre isso me deixava encucado, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, que um determinado colega, uma determinada pessoa, era uma pessoa muito pobre, né? E conseguiu, através do estudo, vencer na vida e conseguiu passar no concurso de juiz, BD. E quando ele se tornou juiz numa vara civil, ele tinha uma predisposição a decidir favoravelmente em questões relativas à locação ao inquilino. E por que isso? Esse professor meu dizia, olha, porque ele
Quando teve a sua infância mais pobre, ele teve problemas com despejo, com pagamento de aluguel. Então, na cabeça dele, ele tinha aquela ideia de que o locador, né, tinha sempre... havia sempre essa inferioridade aí do locatário. Quando ele se tornou juiz, depois de um tempo, ele passou a poder fazer investimentos imobiliários e começou a ter problemas com alguns locatários que... inadimpliam o pagamento da locação. Ele inverteu um pouco a lógica do seu julgamento, passou a decidir normalmente, aí é óbvio que o professor brincava, né? Passou a decidir a favor do locador. Então, por que eu estou trazendo esse fato aqui? Porque a gente vai tratar justamente do dever de motivação de decisões judiciais, das pré-compreensões, preconceitos existentes em cada julgador, em cada juiz, e se a gente pode minimizar justamente esse perigo que é do subjetivismo da decisão judicial. Não é isso, BD? Exato, esse é um tema paralelo importante, essa questão sobre neutralidade ou imparcialidade, mostrar que neutro ninguém é, de fato você traz pré-compreensões, imagens, mesmo que inconscientes para um julgamento, e a ideia de estándar de prova, ela é uma ideia que busca minimizar esse risco, diminuir. É claro que não tem como neutralizar por completo, mas a grande questão relacionada a estándares está justamente a responder a seguinte pergunta: quando eu posso considerar uma hipótese fática provada? E vejam que isso transcende o que normalmente se estuda nas faculdades de Direito, transcende o que normalmente se estuda no próprio Direito. Porque quando você fala que algo está provado, muitas vezes quem vai trazer este conhecimento ou esta certeza sobre o fato são as ciências, são outras ciências que não o próprio direito. Então a preocupação com a teoria dos estándares, ela é não analisar a norma jurídica. A faculdade de Direito praticamente só trabalha com interpretação, hermenêutica, argumentação sobre as normas. É levar a sério os fatos. Quando um juiz pode considerar um fato provado? Quando um policial, quando um promotor, nós vamos ver, porque a teoria dos estándares ela não é só para o julgamento, ela pode ser aplicada também para decidir se é caso ou não de acusar, se é caso ou não de ingressar em uma residência. Tudo isso se enquadra nessa ideia de definir quando uma hipótese fática se encontra provada. Isso é muito, muito relevante e muito importante, né? Nós não temos isso bem sedimentado agora que a nossa doutrina e a jurisprudência começam a tratar desse tema tão relevante. A gente pode tratar o standards, então, como uma técnica de julgamento, uma técnica de valoração de prova. Na verdade, a valoração da prova, né, são os sistemas de livre convencimento motivado, sim. íntima convicção, mas é uma técnica de valoração dos fatos. É como um fato, quando e de que modo um fato pode ser considerado provado. O Jordi Beltrán e vários autores mostram essa íntima ligação entre os sistemas de valoração da prova e a teoria dos estándares. Eles são complementares. Não é que o estándar vai dizer como você vai valorar, mas ele vai dizer quando uma prova, quando um fato está provado, quais são os requisitos. Então, por exemplo, num sistema de íntima convicção, é claro que fica difícil você falar em estándar, porque você não sabe o que a parte utilizou para valorar. Mas a grande expectativa, a grande esperança com a teoria do estándar é justamente rever aquela posição que alguns autores falam, que a teoria da prova busca a captura psíquica do juiz. Porque se for a captura psíquica do juiz, se fosse isso que definisse se está ou não está aprovado um fato, o juiz nunca erraria. Porque ele só diria, eu estou convencido. Então, se eu estou convencido, eu não errei. Então, não é a captura psíquica, é essa busca de parâmetros mais objetivos quanto possível para que terceiros possam analisar se, de fato, a leitura do julgador foi a melhor. Se, de fato, apesar do juiz falar que aquele fato está provado, tecnicamente não seria a melhor leitura a partir daquelas provas que existem. Então, o objetivo do estándar é um objetivo de minimizar, de conter um arbítrio que sempre vai existir, é claro, você está tentando reduzir, mas é ineliminável do ser humano. Você também não tem como uma certa margem
de discricionariedade interpretativa vai acabar existindo. Não vai ser eliminado. Mas você consegue, para a maior parte dos casos, retirar, sublimar isso. E nós vamos tentar explicar como durante o podcast. Professora Janaína Matida, ela traz um exemplo que me parece bem esclarecedor assim, do que a gente pode compreender sobre o estandarte probatório. Ela utiliza o exemplo do sarrafo do salto em altura, né? Então vamos dar um exemplo aqui prático do próprio processo penal, das fases do processo penal. Então, qual seria o sarrafo do salto em altura para que o promotor possa, ou começar antes, para que o delegado possa indiciar ao final do inquérito policial? O sarrafo é um sarrafo relativamente baixo. Para que o promotor possa denunciar, o próprio Código de Processo Penal, ele determina critérios que nada mais são do que estándares probatórios, que são o indício suficiente de autoria e prova de existência do crime. Não existe necessidade para se denunciar, assim como para receber a denúncia, que haja, evidentemente, a certeza da conformação fática que o promotor vai analisar na sua denúncia. E o recebimento da denúncia sobe um pouco mais o sarrafo. Quando você vai falar em sentença judicial, aí sim você vai falar em certeza da materialidade, certeza de autoria, ao menos para aquele julgador, o sarrafo ele é maior ainda. Então você vai precisar de um critério objetivo maior para que chegue a uma conclusão final com a sentença. Não é isso? A interpretação? Veja, é muito importante, até vou fazer uma propaganda dos colegas que vale a pena. Tanto o podcast da Janaína, que é o Improvável, vale muito a pena, quanto do Alexandre Moraes da Rosa, que é Criminal Player, que foram os dois que fizeram essa metáfora, isso, né? Sim. E de fato, a ideia, eu acho que ela fica bem esclarecedora quando você vê a ideia do sarrafo, do nível. Evidentemente que são diferentes os níveis para investigar, acusar e julgar. Porque senão, se fossem os mesmos níveis, quando você investigar, você já estava condenando, você já estava julgando. Então são níveis diversos e o grande desafio é estabelecer quais são esses parâmetros, né? Quando você de fato pode investigar, quando você de fato pode acusar, quando você pode condenar alguém no julgamento. Então são sarrafos bem importantes esse esclarecimento. Já adiantando, André, um tema que é polêmico, alguns autores defendem que no caso de crimes graves você poderia até diminuir o sarrafo pela importância para a sociedade de punição em determinados crimes. Com todo respeito a essa corrente, me parece que nós não podemos negociar determinados sarrafos. Não importa se o crime é grave. Para mim, eu até acho essa afirmação meio contraditória, né? Porque todo crime tinha que ser grave, senão nem crime deveria ser. Sim. É claro que existem uns que são mais graves, mas o fato é que penal mínimo nem crime deveria ser, concordo. Exato. Mas de fato, não tem sentido você falar em graus diferentes, baixar esse sarrafo. Ninguém nunca disse que é fácil condenar alguém. O Estado, nós vamos ver isso, o Estado precisa ter uma prova para além de qualquer dúvida razoável. Então não tem sentido minimizar sarrafos em nenhum tipo de tipo de... porque é um crime grave. Até porque, veja, a consequência de condenar um inocente no crime grave é muito maior do que a consequência de condenar um inocente num crime que não tenha essa... Então essa preocupação com falso positivo e falso negativo é que também vai interferir na teoria dos estándares. A gente pode dizer então, BD, que essa teoria do estándar de prova, a teoria do livre convencimento motivado, que é a teoria adotada pelo nosso Código de Processo Penal, e a teoria própria da fundamentação das decisões judiciais, elas acabam se fundindo ou se complementando. Uma coisa não excluiria a existência da outra. Perfeito, é isso que nós defendemos, André. Eu penso que você precisa mesclar, fazer uma amálgama de todas elas, a fim de que se tenha uma decisão racional. O que nós buscamos cada vez mais é o império das leis e não o império dos homens. O que nós
procuramos cada vez mais é que a decisão do judicial fale por si, não importa quem seja o juiz. Nós não podemos confiar só na bondade dos bons, como diz o professor Agostinho Ramalho, não importa a capacidade do julgador, importa o que está escrito na sentença. E a melhor forma é que esta sentença consiga trazer elementos objetivos, que diga, não foi o juiz que condenou, são as provas. E as provas são essas provas que levam a essa conclusão. Então nós temos toda uma tentativa de racionalizar o trabalho do julgador. Porque, por melhor que seja, eu brinco muito com a minha filha Amanda, eu sempre conto isso, né, que às vezes adolescente tem isso, né, ela diz assim, pai, eu não sei o que é, eu não sei explicar, mas sei o que é. Então eu digo, se você não sabe explicar, então talvez você não saiba, reflita bem sobre isso. Então às vezes ele diz assim, eu não estou conseguindo fundamentar. Bem, se tu não está conseguindo fundamentar, não porque não tem fundamentação. Você precisa racionalizar, explicar do mais objetivo possível. Você falou uma coisa interessante no início, que é necessário que um terceiro, ao ler essa decisão, tenha a compreensão da existência da prova com uma certa facilidade, para que você não caia, evidentemente, num autoritarismo da decisão judicial. Perfeito. O objetivo é que a decisão ela consiga ser clara o suficiente, não só para que as partes consigam entender, mas para qualquer do povo. Então é claro que você precisa utilizar a linguagem técnica, é claro que às vezes você precisa, mas principalmente nessa questão fática, e esse que digamos, é a grande diferença da teoria do Standards, né? A gente se preocupa, como eu falei, muito em falar em matéria de direito. A preocupação aqui são com os fatos, que é o coração do processo. Justamente. É o que define, né? Sobretudo o processo penal. Exato. Você falou de um professor seu, eu tinha um professor meu de direito penal, que eu gostava muito, que brincava em sala de aula assim, como é que eu provo um fato? Aí ele respondia, provando. Então você prova provando. Tá, muito bem, mas você não me deu a resposta essencial. E como é que eu provo? Como é que, de fato, como é que no penal você vai analisar se é dolo ou culpa? Tem toda a teoria para diferenciar a culpa consciente do dolo eventual, mas você não entra na cabeça do indivíduo. Então, esta preocupação de estabelecer parâmetros o mais objetivo possível para que você possa considerar uma hipótese fática provada é trazer a epistemologia para o direito. Porque esse é o papel, no fundo, de todas as ciências. As ciências, elas buscam diminuir o subjetivismo e mostrar, olha, não sou eu que estou dizendo. Quantas vezes você submeter esse teste, vai acontecer. Então a preocupação é essa, é de criar parâmetros e criar regras que possam auxiliar, facilitar o juiz nessa árdua tarefa que é julgar. A gente já falou outras vezes, BD, sobre busca da verdade no processo penal. Né? E evidentemente que nós temos uma posição idêntica, evidentemente, nesse caso, de que, por um lado, a gente não pode exercer uma busca incessante pela verdade real a qualquer custo, ou seja, sem que se observe garantias e direitos fundamentais, mas a gente também não pode ter o que alguns processualistas, com todo respeito, atualmente possuem, é esse medo da verdade. Né? É uma busca, parece, por uma falsa verdade. A teoria do Standard também se aplicaria numa situação como essa. Sem dúvida ela pode ser útil. É claro, eu também sou totalmente contra aquilo que chamam de verifobia. Né? Esse medo da verdade. Estava querendo lembrar quem é, o professor Alvin Goldman que fala isso. Sim. O Tarufo também chegou a escrever e ter artigos sobre verifobia. E assim, veja, eu concordo com o Gil de Beltrán quando ele vai falar que a verdade é sempre uma questão de probabilidade. Você nunca vai ter 100% de certeza. O juiz nunca vai chegar a isso. Isso não existe. Por quê? Porque nós trabalhamos com um tipo de prova que é diferente. O nosso raciocínio, a maior parte das vezes, é indutivo. Ele pode ser até caso de abdução. Nós não trabalhamos com uma lógica só dedutiva. Então esse cuidado nós vamos ter que ter. Uma testemunha falou que viu. Tá, mas quem me garante que a testemunha não está com uma falsa memória? Tem uma filmagem, mas aquele ângulo da filmagem, ou então filmou só o segundo momento. Então, assim, a nossa verdade, ela não é... Um parênteses, as pessoas costumam acreditar fielmente em filmagens, né? E muitas vezes a própria filmagem engana o jogador. Muito, e agora com o problema da deepfake, em que você consegue falsificar as próprias imagens, né? Isso fica muito mais grave, isso é muito mais sério o problema que nós vamos enfrentar em relação a essa questão. Então a probabilidade, a verdade, então ela tem que ser probabilística. Eu concordo com você, respeito a direitos fundamentais, não se fala em verdade a qualquer custo, não se trata disso, mas não se pode naturalizar
como se tanto ou fizesse ter ou não ter fatos verídicos. Os fatos precisam ser... E o processo precisa refletir o mais próximo do que de fato aconteceu no mundo, o mais no mundo próximo da vida. verdade. É claro que o professor Deodato, por exemplo, eu sempre gosto de citá-lo, foi meu orientador na tese de doutorado, é professor na FDV, um grande amigo. O professor Deodato brinca que aquela frase "contra fatos não há argumentos" é uma frase muito boa para retórica, para mostrar o seguinte: mas quem disse que a sua versão dos fatos corresponde ao que os fatos aconteceram no mundo da vida? Então, contra fatos não há argumentos é porque você não quer argumentar sobre o fato. E toda a teoria do Stander é: vamos discutir fatos. Vamos levar a sério como os fatos acontecem. Não vamos simplesmente acreditar que um único fato está provado sem uma cientificidade. Então, só para terminar essa parte de verdade, a verdade não é uma probabilidade matemática, e eu concordo. Alguns definem dúvida razoável como 95% de certeza, e a ausência de dúvida razoável. Eu não consigo saber se eu tenho 95, 94 ou 93, né? É muito difícil. A uma tamanha objetividade também compreendo como muito difícil isso. Isso, porque assim, é intuitivo do ser humano manipular se vai ser 95, 94 ou 90, de acordo com o interesse. Mesmo que inconsciente. É muito importante a gente falar isso. Nós não estamos falando de má fé das pessoas, de má fé do julgador. Não se trata disso. Se trata de uma questão que é humana, de que às vezes o seu inconsciente lhe leva a tecer determinadas considerações que não correspondem. Então a probabilidade não é matemática. A probabilidade ela tem que ser indutiva, ela tem que ser feita de outra forma. A busca seria de uma decisão racional, justa e o mais correta possível. Perfeito. E eu só consigo ter uma decisão racional, justa e correta se os fatos estão provados. Por isso que é importante não abrir mão de provar fatos. Sim. Por isso que eu não posso naturalizar que regra de ônus de prova, que simplesmente, tanto que alguns espanhóis hoje falam que não deveria existir ônus de prova, que a gente tem que trabalhar com essa busca a respeitar direitos fundamentais. Quanto mais pessoas produzirem provas para o processo, melhor, porque maior a probabilidade de que os fatos se revelem como aconteceram. Agora, BD, o estándar de prova ele também pode ser visto como uma forma de contenção do poder estatal, do poder estatal enquanto poder. Princípios, garantias fundamentais são formas de contenção do poder estatal, né? Naturalmente, o Estado ele precisa ter a sua atividade contida por garantias individuais ou garantias diversas. O standard também seria uma espécie de contenção do poder estatal, contenção de arbítrio do Estado juiz, por exemplo. Eu penso que sim, no momento em que eu digo que você vai ter um limite, que você vai ter que explicar racionalmente e que determinadas hipóteses fáticas não são provadas se não atingirem determinado sarrafo, eu estou limitando. Então, por exemplo, só para a gente tentar trazer isso mais palpável para o intérprete. Normalmente, em causas cíveis nos Estados Unidos, tem um estándar da preponderância. Então, esse fato tem 50% mais um de estar provado. Então eu vou considerar esse fato provável, porque preponderam as hipóteses que consideram esse fato provável. No penal não pode ser assim. No penal eu não posso trabalhar com... Mas vejam como isso é contra-intuitivo para o indivíduo. E para a população de um modo geral. A população diz assim: mas é mais provável que ele seja. Tá, mas eu não posso trabalhar em processo penal com uma margem de erro de 49%. A margem de erro dessa chance de condenar um inocente é muito grave. Porque lembre que, como eu falei, a questão de falsos positivos e falsos negativos, o estándar também tem esse papel de equalizar essa questão. Tanto que alguns falam que só o legislador poderia fixar estándares de prova. Outros falam que o Poder Judiciário tem um dever de igualdade de também fixar determinados estándares quando a lei não o faz, a fim de dar esta tentativa de objetividade. Então, toda vez que você controla subjetividades, para mim você está limitando o poder, de quem quer que seja. Nós temos que lembrar que os direitos fundamentais que você falou é importante, eles não limitam só o Estado, eles limitam também particulares. Sim, hoje, claro. Cada vez mais particulares violam direitos fundamentais, a gente tem toda uma preocupação daquilo que a doutrina chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais entre particulares. Mas no penal a gente precisa, especialmente aqui, ter este olhar, né, de que a teoria dos standards procura, de fato,
reduzir espaços onde se naturalizava que o juiz poderia só falar para mim está aprovado, Sim. que é íntima convicção. É insuficiente, evidentemente, que uma decisão diga a hipótese fática está provada nos autos. Se ele não aponta objetivamente aonde está provado nos autos a hipótese fática demonstrada pelo Ministério Público. É uma falta de fundamentação que gera nulidade. Né? Nós não temos... Nós temos timidamente na legislação hoje a previsão de estándares probatórios. Né? No Brasil, não como sim. uma teoria absolutamente fundamentada e estruturada de estándares probatórios. Mas os Supremos, é importante, já tem precedentes falando em ausência de dúvida razoável como critério para o juiz É condenar. aí que eu queria chegar. Vínhamos conversando antes aqui do podcast, BD, e eu mencionei 2 exemplos recentes, bem recentes até, do Superior Tribunal de Justiça, que me parece que estão, né, fixando um estándar probatório em 2 casos distintos. Um deles seria justamente a filmagem, né, do ingresso em domicílio. Nós comentamos no 2º, no 3º episódio do podcast, a necessidade, uma decisão que foi o divisor de águas do ministro Schietti, e aqui eu elogio bastante a decisão do ministro, porque foi de fato um divisor de águas na questão do cumprimento do ingresso em domicílio, sobretudo em situações de flagrante. Né? A gente teve um podcast para falar só sobre isso. Ou seja, ele estabeleceu um critério de estándar probatório, ou seja, subiu o sarrafo, que era um pouco mais baixo, segundo a interpretação anterior, de que a existência do flagrante já legitimava o ingresso em domicílio, e agora o que está sendo praticamente sedimentado também pelo Superior Tribunal de Justiça, que seria as decisões baseadas em reconhecimento fotográfico. Ou seja, o que já havia uma crítica muito grande por parte da doutrina, porque já não se observava o procedimento correto do Código de Processo Penal, então já havia uma interpretação abrandando o procedimento do Código de Processo Penal, que era do reconhecimento de pessoas, exigindo mais do que só o reconhecimento fotográfico para a condenação. A dizer, olha, o simples reconhecimento fotográfico para o processo penal não basta para a condenação. Isso é muito interessante. Antes até de eu falar sobre isso, André, eu lembrei agora, eu quero só para não perder, claro, falar uma questão que eu acho muito interessante. Quando você vai estudar no direito norte-americano a origem da expressão ausência de dúvida razoável, muitos autores contam uma história bem interessante. Primeiro que não está na Constituição Americana. Em nenhum artigo da Constituição Americana fala em ausência de dúvida razoável. Então, eles contam que durante um determinado momento da história americana, eles sentiram que havia uma preocupação muito grande dos jurados com uma passagem da Bíblia que fala mais ou menos o seguinte: com o peso que você julgar, você será julgado. Então a Bíblia tem uma passagem clássica que fala isso, e então os jurados tinham muito medo de condenar. Porque quando você condenava alguém inocente por essa questão religiosa, você também estava se condenando a pagar na outra vida o peso de ter julgado alguém daquele critério. Então a teoria da ausência de dúvida razoável, ela autorizou nos Estados Unidos no início uma ampliação de condenações. Justamente por quê? Porque agora você dizia para o jurado, olha, você não está condenando porque você tem certeza, porque você sabe que ele é culpado, não há dúvida nenhuma. Você condena porque não tem uma dúvida. Não tem uma dúvida razoável. Então você não está violando nenhuma... Você não está dizendo, olha, foi 100%. Porque, como eu falei, isso humanamente é impossível. 100% de certeza ninguém vai ter nunca. Então... Nem com a eventual confissão. Nós temos 100% de certeza de comprovação fática. Pronto, a confissão, que antigamente era a rainha das provas, que no sistema inquisitivo era o grande objetivo do inquisidor. Que se buscava, obviamente, a qualquer custo mesmo, né? Até Sim, com prática de tortura. Até para salvar as almas também, Sim. Que era esse o objetivo, em alguns casos. Mas o 1940, no Código de Processo Penal, foi influenciado pelo caso antigo, que tem até filme relacionado de 2 irmãos
irmão Naves. Isso, o caso dos irmãos Naves em Minas. Quem atua no tribunal do júri escuta essa história pelo menos uma vez por mês. Pronto. Que confessaram e o morto depois apareceu. Sim, porque a confissão, confessaram mediante tortura, né? Hoje a gente pode falar porque esse erro já foi até reconhecido, mas confessaram mediante tortura e evidentemente que essa confissão, que foi tida como uma confissão absoluta, né? Ela na prática não se tornou como correta. Pronto, então confissão é uma prova relativa. Então, sim. Só para voltar ao que você tinha colocado antes de eu abrir esse parênteses gigante, né? Não, mas é bom, é para deixar claro que, de fato, houve essas duas decisões, o habeas corpus 598.051, é um habeas corpus paradigmático, é muito importante esta preocupação com que, de fato, isso não é meu todinho, só para deixar claro. É uma preocupação. O todinho ele já acabou. Que, de fato, não haja invasões indevidas, que os direitos fundamentais não dependem de classe social, claro. Porque a polícia já sabe que não vai entrar na casa de alguém de classe média alta de modo diferente. Então essa fixação de estándar, ela racionaliza, ela busca justamente isso. Então é importante, sim, de fato, é um desafio que nós temos, mas o Brasil começa a levar a sério a teoria dos estándares, a doutrina trata mais. Se você pegar os manuais brasileiros, até 3, 4 anos atrás, nenhum manual falava em estándar de prova. Absolutamente nenhum. Então a gente caminha agora, se os manuais já estão tratando de alguns já tratam da questão, nós já precisamos, o professor Badaró fez uma tese sobre epistemologia, nós temos que levar a sério a ciência, levar a sério como o direito tem suas limites e que a prova de fatos muitas vezes não é o juiz, não é a norma, mas sim essa questão do reconhecimento fotográfico. A margem de erro numa foto 3x4 é enorme, gente. É enorme. Nenhuma foto 3x4 retrata meu olho azul, por exemplo. Então você vê claramente... É porque ele não é azul, né? Mas isso só um pequeno detalhe. Mas você vê a dificuldade sobre o que é verdade, sobre o que é falso, etc. Né? Eu quero voltar ou avançar numa situação, BD, que isso me preocupa ainda, né? E o professor José Neiva Fenol fala um pouco sobre isso. Quando a gente vai na filosofia e a gente vai lá, e eu comecei falando sobre um exemplo do juiz que julgava a favor do inquilino e passou a julgar a favor do locador, dependendo das duas situações em que ele se encontrava na vida, porque quando a gente vai na filosofia e estuda Heidegger e estuda Gadamer, a gente não consegue, pelo menos na conformação desses dois professores, a gente não consegue muito se afastar das preconcepções, dos preconceitos que o julgador, como ser humano, vai ter. É claro que o Gadamer não vai falar especificamente do juiz, embora ele mencione isso em determinada parte da teoria dele, mas como, mesmo com a teoria do livre convencimento motivado ou com o estándar probatório, a gente consegue se afastar desse subjetivismo. O questionamento seria, olha, eu não posso me valer também da fundamentação da teoria do estándar probatório para justificar esse subjetivismo que eu já possuo, ou seja, eu já decidi o que eu vou fazer e, na verdade, eu vou transpor ao papel o que eu já decidi antes. Então, eu falo aqui em forma de pergunta, não é em forma de pergunta retórica dessa vez, que normalmente, às vezes, eu faço as perguntas aqui em forma de pergunta-resposta, né? Mas a verdade é uma pergunta mesmo, porque essa é a grande dificuldade. Eu já expus isso no nosso grupo de pesquisa mais de uma vez, tanto para o professor BD, que é meu professor também, para o Alexandre Coura, e mais de uma oportunidade que eu falo assim, olha, compreendo a teoria do estándar probatório, compreendo o livre convencimento motivado, sei das críticas que, por exemplo, o Lênio Streck faz ao livre convencimento motivado, e não concordo com quase nenhuma delas, nesse caso em específico, o professor Lênio faz, mas eu ainda assim realmente não consigo dissociar um subjetivismo na decisão judicial, assim, por completo. Talvez você melhore, talvez você consiga de fato melhorar. Talvez isso também seja a intenção. Então vamos lá. Realmente essa é uma pergunta bastante complexa, né?
Desculpa, senhor. Nada, pelo contrário, é muito importante isso. A gente tá aqui pra isso, né, gente? Pra gente debater. E porque isso me consome um pouco, mas realmente. Isso é muito importante. Veja, o Alex, uma vez foi criticado da teoria dele de proporcionalidade, justamente com esta mesma crítica, que a proporcionalidade, ela mantém a arbitrariedade, porque você pode... E a resposta do Alex... com os conceitos... Pronto, a resposta do Alex foi dizer, olha, ela... contém um pouco de arbitrariedade, porque quando você vai na fórmula peso, você vai precisar estabelecer quanto cada um pesa, e isso ninguém diz, você que vai dizer na hora. Mas ela consegue ser menos arbitrária do que as outras. Então eu sempre me preocupo o seguinte, a teoria do Standard, ela vai minimizar, como a gente falou, eliminar não existe isso, mas ela restringe. Agora, há riscos. Qual é o principal risco? O juiz usar esta frase. Condeno porque não há dúvida razoável. Ponto. Ele não fez nada. Você simplesmente falar, olha, não há dúvida razoável neste processo, continua sendo. Aí é o subjetivo em um full. Porque ele simplesmente utilizou aquilo ali como um coringa argumentativo. A preocupação é, vamos obrigar agora os juízes, de fato, a apreciar as provas. E tem que dizer por que esse fato está provado. Colocar isso de modo mais claro, mais evidente, para que haja o controle, seja pelos tribunais, seja pelas instâncias superiores, seja pela própria população, pelo réu e etc. Então, quando se diz assim, por exemplo, e essa é uma questão que tem tudo a ver com o Standard, se na fase de pronúncia vai acabar o indúbio pro società, vai ser também na fase de pronúncia o indúbio pro réu. É um crime. Quando eu fato... Já existe uma crítica grande para isso. Eu e Sena desde há pouco tempo atrás deixou claro que ele não compreende o indúbio pro società na fase de pronúncia. Pronto, eu e o Sena desde 2009 já citamos a corrente majoritária, mas fizemos duras críticas. Não há sentido mais para indúbio pro società em nenhum momento do processo, nem recebimento da denúncia, nem... É muito sério alguém virar réu, as consequências de alguém virar réu. Então, isso que foi muito repetido. Porque isso não tem sentido, porque a sociedade não está sendo a favor da sociedade. A sociedade não quer que qualquer pessoa vire réu. A sociedade não quer que qualquer um vá para o júri. Então, você não está a favor da sociedade nesse caso. Continue investigando, continue esclarecendo, continue produzindo provas. Que, na verdade, não se trata de indúbio pro società. Eu sempre compreendi a pronúncia ou recebendo a denúncia em cada fase distintas. Justamente, talvez eu não sabia estruturar da forma como Standard probatório, mas justamente como um Standard probatório. Olha, não se trata aqui de receber a denúncia porque eu tenho dúvida se o cidadão deve ser processado, mas sim porque eu tenho a certeza que existem indícios de que ele é o autor do crime e de que há materialidade do delito. Eu acho que há uma diferença muito grande. Perfeito. Tanto no recebimento da denúncia ou na pronúncia. Há certeza de indícios de autoria que levam ao cidadão a ir para o júri. Eu, quando faço júri... e fui juiz do júri de bastante tempo, eu tive sempre essa preocupação de explicar para os jurados isso até. Olha, porque às vezes o uso da retórica no tribunal do júri é muito grande, né? Então, alguns membros do Ministério Público têm essa ideia de explicar para os jurados, olha, se fosse para absolver, o juiz tinha absolvido lá no final da primeira fase, né? Mas ele não, ele pronunciou, e eu deixava isso muito claro. Isso não me parece nunca me pareceu uma discussão sobre indúbio pro società, sempre me pareceu uma discussão mesmo sobre prova, sobre indício, né? Então, eu talvez não tinha, como isso é novo, né? O Standard é de 2, 3 anos para cá, pelo menos para mim, que eu tive conhecimento do Instituto, eu já tinha essa compreensão. Eu estou querendo lembrar de um livro aqui que na época, acho que é do Andrei Borges de Mendonça. Foi o primeiro livro que eu me recordo ainda... em fase ali de preparação para o concurso público, que ele explicou muito bem essa diferença entre não se tratar de indúbio pro società, e com a alteração do Código de Processo Penal de 2008, inclusive ficou muito mais claro isso. Perfeito. Em razão da dúvida. E a proibição hoje do 422, se não me engano, do promotor fazer menção a algemas e a própria pronúncia como argumento de autoridade. De autoridade. Então a gente precisa ter este cuidado e esta cautela. Então assim... a teoria também tem os seus limites. A tua pergunta, ela só mostra o seguinte, e isso é importante, a teoria do Standard de prova também não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas do processo penal. Sim. Não é o fato de eu adotar uma teoria de Standard que agora
acabou e tá Eu tudo separei resolvido. uma frase do Gustavo Badaró, e agora sim, a pergunta mesmo foi uma pergunta, mas agora foi uma pergunta retórica que ele justamente fala isso que você está falando. E eu separei essa frase, que aliás peguei no artigo de vocês, dando aqui, né, o crédito correto, e ele diz lá o seguinte: é com aporte da epistemologia que se poderá preencher o vazio negativo deixado pelo livre convencimento, dando-lhe um conteúdo positivo. Ou seja, você vai preencher um vazio, mas você também não vai resolver o problema em definitivo. Eu acredito, como sempre tive isso em mente, que um grau de subjetividade, um grau de subjetivismo, um grau de discricionariedade, vamos dizer assim, embora a gente não goste muito dessa palavra, ela vai acabar existindo, mas ele é mitigado tanto pela necessidade de fundamentação das decisões, quanto pela necessidade de se estruturar um estándar probatório. Penso que é isso, exato. Veja, um complementa o outro. A fundamentação, por exemplo, ela também parte de uma questão jurídica. Você também precisa aplicar a norma correta. Então a fundamentação ela vai completar também, porque ela não analisa só a questão fática, ela vai a questão também da norma, do direito. Mas também ela vai completar para dizer o seguinte: eu não sou tão livre para considerar um fato provado quando um exame de DNA me diz que não foi aquela pessoa. É claro que o exame de DNA também está sujeito à cadeia de custódia, está sujeito a uma série de riscos, né? Quem assistiu a Casa de Papel, por exemplo, lembra lá numa das temporadas, quando o professor troca o material genético lá para que o exame dê errado, para provar que não era ele, porque ele sabia que se fosse o exame. Então aquele exame está falso. Então veja a dificuldade. Se você fosse fazer, acreditar sem saber aí a cadeia de custódia, consequentemente levaria a um resultado equivocado. Então, essa limitação do juiz é porque antes a ideia do livre convencimento ela era uma ideia que alguns interpretavam que o juiz era livre e podia fazer o que quisesse. E não é assim. Há constrangimentos também científicos que devem ser levados em conta para que o magistrado dê a sua decisão. Então, a preocupação hoje com a cientificidade, a ideia de que... Veja, há várias posições. O Deltan Dallagnol tem uma dissertação de mestrado publicada no Brasil, que ele defende que em alguns crimes inferência para a melhor explicação, que o estándar de prova para ele é qual é a melhor explicação possível. Então a inferência para a melhor explicação seria suficiente para uma condenação, não necessariamente a ausência de dúvida razoável. É uma posição. O Larry Laudan, que tem o livro clássico, que é um epistemólogo, trata muito bem, vai mostrar assim que o processo penal e a questão da variável, e ele é um que fala, olha, eu não consigo entender como o direito limita tanta busca da verdade, porque se você quer um epistemólogo, ele quer que a verdade apareça, não a qualquer custo, volto a repetir, mas não naturalizar omissões, não achar que está tudo bem, julgar por longe da prova. Você falou do Jordi Eva. O Jordi Eva tem uma frase que para mim é muito forte. Ele fala que toda vez que um juiz absolve com falta de provas, ele erra. Toda vez. Porque de duas uma. Se o réu era culpado, houve um falso negativo, você absolveu um culpado. E se o réu era inocente... Não era por falta de provas. Não era por falta de provas. Ele tinha o direito de ser absolvido pela inocência. Tanto que pode ter interesse recursal, inclusive, para alterar o fundamento do julgado. Tamanha importância. Daí a importância de você, de fato, fazer essa análise mais apurada, né? Permitir com que, de fato... as provas venham até o processo, haja uma certa admissibilidade maior de provas, né? Mas também provas que possam ter... não basta só que a prova seja relevante, mas a prova também tem que ser fiável, né? Tem que ser uma prova que tenha uma fiabilidade, a possibilidade de ela levar a um resultado. Um tema sempre muito polêmico, depois nós vamos discutir, é a psicografia, né? Se eu posso usar a psicografia no processo penal, se é uma questão de admissibilidade, se é uma questão de valoração. Enfim, nós temos vários temas, provas digitais, uma série de outras questões que vão, de fato, revelar até que ponto... Eu estava lendo um livro um dia desse muito interessante chamado Privacidade é Poder, foi traduzido para o português recentemente, e ele vai mostrando como... nos Estados Unidos hoje, em alguns tipos de situação, as provas, elas, como determinadas situações cotidianas. Então, por exemplo, instalaram nos Estados Unidos medidores de energia inteligentes,
que mostram e viabilizam um melhor controle para menor consumo da pessoa, ela consegue ver quanto está consumido, etc. Mas diz que ladrões nos Estados Unidos estão monitorando e veem quando está baixa porque não tem ninguém em casa. E você consegue entrar na casa exatamente pelo fato da pessoa ver que o baixo consumo de energia ali faz sugerir que naquele momento não há ninguém em casa. Então veja o perigo e a dificuldade de qualquer elemento. Então, como eu falo, o direito e a ciência também têm suas limitações. Então vamos para uma conclusão. O standard, então, é uma forma de limitação do poder do Estado juiz, podemos afirmar isso. Ele tem um escalonamento, né, por fases do processo. Perfeito. Correto? Essa para mim é uma posição que a gente defende e que a gente precisa aperfeiçoar também. E, aliás, merecem mais pesquisas e mais artigos. Né? O quê? Quais são os estándares para cada fase? A ausência de dúvida razoável. Até o final do ano eu vou escrever um artigo sobre o standard probatório na execução penal. Então eu vou contribuir com o debate também. Exato, e aí sim vai para todas as fases. Nós precisamos levar isso a sério. Sim. Entendeu? Claro. Levar a sério qual vai ser esse standard. Até para revisão criminal, né? Marcela Nardelli e outros autores publicaram um artigo discutindo presunção de inocência em revisão criminal e etc. E temos que discutir o standard, temos que discutir de fato quando uma hipótese fática vai ser considerada aprovada por um juiz e de que modo nós temos parâmetros racionais para afastar ou para aceitar algo como sendo provável, como sendo fiável. Então, pessoal, concluímos essa primeira parte do podcast com standard probatório. A gente tentou aí não esgotar o tema, mas falar o máximo que a gente poderia falar. E passamos então ao segundo bloco de hoje. Toca a vinheta aí, meu produtor. Reiniciamos então com o segundo bloco do processo penal Ragnarok e a gente vai falar de uma decisão recente da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, né, BD? Que foi o ERESP 1.916.596, em que fixou uma tese interessante para o crime de tráfico de drogas. No que diz respeito à aplicação ou não do que nós chamamos aí de tráfico privilegiado, previsto lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Então, assim, só para contextualizar o ouvinte no tema, nós temos a figura do tráfico de drogas, né? A Lei de 2006, ela substituiu lá a Lei 6368, alterou significativamente a estrutura do crime de tráfico de drogas, ora aumentando, né, a pena do delito, ora reconhecendo o usuário, né, ora aumentando a pena do delito de tráfico de drogas, ora até tendo uma complacência maior no caso do usuário de drogas ali, que sequer há uma previsão específica de prisão para ali o artigo 28 da Lei de Drogas. E, para além de todas as hipóteses do artigo 33, o parágrafo 4º desse dispositivo, ele traz uma causa de redução de pena, é uma causa de diminuição de pena, em que o juiz vai avaliar a possibilidade de redução de 1/6 a 2/3, e ele fica limitado a promover essa redução desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Quem judica, quem advoga, quem trabalha com o tipo penal tráfico de drogas, sabe que dentro desses conceitos do parágrafo 4º, o que mais gera uma certa confusão é justamente definir o que é se dedicar a atividades criminosas. O que significa isso? A existência de uma reincidência anterior, uma existência de uma reincidência específica, a existência de diversos delitos, sejam eles quais forem anteriores ao delito de tráfico de drogas que se julga. Então isso que hoje o Superior Tribunal de Justiça
nesse IRESP citado, acabou decidindo acerca justamente da aplicação ou da não aplicação do parágrafo 4º no caso de existência de antecedentes, não de crimes, mas sim de atos infracionais, ou seja, previsto ali no Estatuto da Criança e Adolescente. Então são 3 correntes no STJ, no julgamento desse IRESP. E foi muito interessante a forma que elas ocorreram. Porque se você for analisar isoladamente, a corrente que teve a maior quantidade de votos, que foram 4 ministros, ministra Laurita, ministro Olindo, ministro João Otávio e ministro Sebastião Reis, esta corrente defende que os atos infracionais não servem para afastar o redutor. Ou seja, elas adotavam a seguinte lógica: a lei fala em atividade criminosa, só maior pratica crimes, menor não pratica, então você não pode utilizar esses atos infracionais para não aplicar o parágrafo 4º do artigo 33. Então foram 4 votos nesse sentido. Certo. Houve 2 votos no sentido diametralmente opostos, dizendo o seguinte: olha, atos infracionais servem para afastar o redutor. Ou seja, atividade criminosa eu não vou interpretar literalmente como atividade criminosa. Teve atos infracionais, já significa que é possível a utilização da... Já inviabiliza a utilização do parágrafo 4º, ou seja, não se aplica o tráfico privilegiado. Perfeito. E 3 ministros adotaram uma corrente intermediária, que foram dizer o seguinte: olha, depende, eu tenho que olhar o caso concreto. Então, eu não vou me prender exclusivamente à expressão crime, atividade criminosa, então eu tenho que ver o seguinte: esse ato infracional, ele é próximo, se denota uma atividade que, se foi um ato infracional de 3 anos atrás, por exemplo, que atividade criminosa é essa que o cara atua 3 anos depois? Então eu não vou resolver isto exclusivamente pelo fato de existir atos infracionais. Objetivamente, eu tenho que analisar. Houve ato infracional pretérito, nega o benefício do tráfico privilegiado. Não houve, concede. Então é isso que essa terceira corrente diz. Olha, analisaremos o caso concreto. É o ministro Rogério Schietti, o ministro Ribeiro Dantas e o ministro Antônio Saldanha Palheiro. Que me parece a posição, inclusive, mais acertada. Com todo respeito aos outros ministros, claro. Eu penso desse modo também. Só que olha como ficou o caso concreto. No caso concreto, então, esses 3 têm que somar os 2 para fazer um 5-4. Certo. Então, assim, a maioria, na hora de fixar a tese que prevaleceu, porque o que está mais próximo das 2 extremadas, que não admite nunca e que admite sempre, é que admite de vez em quando. Certo. Então, acaba que tem que somar Lembrando para os ouvintes que a terceira sessão é a sessão do STJ que julga justamente os conflitos ali entre a 5ª turma e a 6ª turma, que são as 2 turmas criminais do STJ. Por isso que a terceira sessão é justamente aquela que vai fixar as teses. Essa questão do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ela é bem interessante, porque por isso que eu já adiantei que eu concordo plenamente com a posição do ministro Rogério, do ministro Ribeiro Dantas e do ministro Antônio Saldanha, porque você precisa analisar o caso concreto. E eu vou dizer mais, eu também interpreto atividade criminosa não como crime em espécie, porque senão você inviabilizaria, né, essa interpretação, que eu acho que foi até, eu sempre digo, embora compreenda que a intenção do legislador não seja a melhor interpretação, mas acredito que tenha sido inclusive essa a intenção do legislador, mas é preciso que você analise o caso concreto, até mesmo se ele cometeu crimes anteriores. Então, eu já disse isso aqui mais de uma vez, durante anos, mais de 5 anos, fui juiz de vara especializada, não só de júri, mas também de tráfico ilícito de entorpecentes. Então eu tinha que fazer uma análise acurada disso aí. Então a gente tinha vários parâmetros para você fixar isso. Quantidade de droga era um parâmetro, sempre achei um bom parâmetro, né? Eu já fiz críticas às decisões do STJ, que muitas vezes com uma quantidade muito grande de droga aplicou o redutor, eu acho absolutamente equivocada a decisão, mas no que diz respeito à existência de dedicação à atividade criminosa, a gente precisava analisar o caso concreto. Porque uma coisa, e aí falando de atos infracionais, é aquela pessoa que tem 5, 6, 7 condenações por atos infracionais
análogos ao crime de tráfico de drogas. Esse sim, evidentemente, se dedica a atividade criminosa específica, ou pelo menos a indícios, né, veementes de que ele se dedicaria à atividade criminosa dessa natureza. Outra coisa é o cidadão ter um furto 5 anos antes da prática desse tráfico, com uma situação absolutamente distinta, ou um ato infracional análogo à Lei Maria da Penha. Não tirando a importância e a gravidade de um delito que envolve Lei Maria da Penha, mas ela não está associada a se dedicar à atividade criminosa quando a gente vai tratar de tráfico de drogas. E eu sempre fiz essa avaliação, eu acho que seria mais coerente mesmo, por isso que festejo a tese que foi sedimentada pela terceira seção, dos próprios, não só atos infracionais, mas crimes. Então, quais crimes anteriores que impedem a concessão do redutor? Na minha concepção, deveriam ser crimes, eu sempre interpretei assim, que têm alguma relação com dedicação à atividade criminosa e que não poderia ser algo isolado. Um furto antigo, um crime de trânsito, vamos colocar assim, uma embriaguez ao volante pode impedir, ainda que ele seja reincidente, uma embriaguez ao volante pode impedir a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33, embora ele fala primário, eu não considero essa possibilidade. E veja como é a importância do caso concreto, né? O ministro Schietti citou no voto, oralmente, um caso que ele julgou na 6ª turma, em que a pessoa tinha 71, vou repetir, 71 passagens por ato infracionais análogos a tráfico. Se isto não é se dedicar à atividade criminosa, isso eu acho que ganha até a quantidade de pudim que eu como. Não sei se eu consigo comer 70 pudins em sequência, cara. Isso aí é um negócio, assim, não tem como. E me mostra o sistema que a gente vive. Como é que alguém tem 71 passagens, gente, de atos infracionais? Isso foi julgado pelo STJ. Não sou eu que tô... Minha capacidade não chega a inventar um negócio desse. Eu já tive situação em que um réu tinha 14 passagens por ato infracional. Isso até me foi emblemático. É um menino perto desse outro. Eu tô até assim, me arrependendo de ter... achado que era muito, né? De ter me surpreendido por ele ser um criminoso contumaz. Eu tô achando que ele tá na escola errada. Mas é isso, gente, que continuamos no próximo episódio. Continuaremos no próximo episódio, chegamos ao final aí do nosso podcast Processo Penal Ragnarok. Mais uma vez agradecendo aí a todos os ouvintes, agradecendo a audiência, espero que gostem. E até o próximo, daqui a 15 dias. Um abraço, valeu, saudações bicolores. Produção de podcast Fervo Digital.